hat Sieg und Kraft mir gegeben, sein teures Blut befreite mich ganz, darum gehör ich ihm, darum gehör ich Jesus, Jesus bin ich geweiht, nicht für die Erdenzeit allein, auch für die Ewigkeit. Ganz herzlich De todo coração, möchte ich euch alle grüßen. de todo coração desejo saudar a todos no precioso nome do nosso Senhor. Es ist Gottes Gnade, É a graça de dass Deus wir que das Wort des Herrn podemos verkündigen können. proclamar a palavra do Und Senhor. wenn es diesmal E nicht se dessa im vez weißen Saal não é sein no kann, salão branco, não pode ser no dann salão geht branco, in Erfüllung, então se cumpre wo zwei oder onde drei 2 ou 3 in meinem Namen estiverem versammelt sind, reunidos no meu da nome, bin ich estarei mitten unter no ihnen. meio deles. Und auch E também was direkt am o Anfang que diretamente in der Apostelgeschichte nos Atos Apóstolos geschrieben steht. está escrito, Und sie versammelten e sich eles se hin reuniam und her aqui in e lá Häusern. nas casas. Gemäß De acordo Römer com Romanos, Kapitel 13 capítulo 13, haben wir die Pflicht, nós temos a obrigação Verordnung de einer respeitar Regierung cada nachzukommen, ordem de um governo auch was die e Versammlungen também und no que überhaupt se refere às reuniões allgemeinen e Bestimmungen também às betrifft. determinações em geral. Und wir sind Gott, dem Herrn, E somos sehr, sehr muito gratos dankbar, a Deus, o Senhor, dass wir die Möglichkeit haben, por termos a aus possibilidade diesem kleinen Raum desse pequeno Grüße quarto und Gottes passar Wort saudações e a palavra de ganze Deus Welt a todo zu o tragen mundo und zu senden. e para enviar assim. Auch unsere Brüder Também nossos irmãos Baumgartner, Baumgartner, irmão Scherer, Keller, irmão Keller, lassen alle deixam herzlich grüßen, saudar a todos de coração, besonders especialmente diejenigen in aqueles Übersee, que estão além mar, Südamerika seja na América do oder Sul, Australien, ou seja Austrália, Nordamerika América do und Norte natürlich auch e in naturalmente ganz Europa. em toda a Europa. Wir freuen uns Nós nos von alegramos Herzen darüber, dass Gottes Wort die Enden der Nós Erde estamos erreicht gratos a hat. Deus porque a palavra de Deus Und chegou wir aos sind dem Herrn confins da terra. dafür dankbar, dass Somos wir gratos também a die Deus Zeichen que der Zeit erkennen dürfen. podemos reconhecer os sinais Und do tempo, dazu gehört es, e para isso faz parte Matthäus que 24, Markus 13, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, liest, que nós da leamos hat isso. der Herr Lá o Senhor, alles im Voraus de antemão, gesagt, já was disse sein o que und seria kommen e o que würde, viria, sogar von até Seuchen de und pragas Hungersnöten, e fomes, Erdbeben, terremotos, Katastrophen catástrofes jeder Art. de todo tipo. Nachdem wir den Após Klimawandel, die Erderwärmung termos, em relação à mudança climática, a mudança do tempo global em todos os lugares da Terra, nós vemos que esse vírus, esse corona, alcançou todos os continentes. É quase impossível compreender que algo como isto pode existir. Então a distância não faz nenhuma diferença, a água não faz diferença. Em todos os lugares, em toda a Terra, está o mesmo vírus e a mesma aflição. Nós, de fato, chegamos a um tempo na qual todos, também os incrédulos, têm que olhar para dentro de si mesmo que não é mais assim como foi e também será jamais assim como era. Nós vivemos num tempo na qual profecia bíblica
em Israel, nos povos e em todas as formas está se cumprindo, e nós somos muito gratos também que está escrito que o Evangelho será pregado para testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Então, nós, a partir de Zurique, enviamos saudações a todo mundo. Já há quase 50 anos, nós, em cada último domingo no mês, estamos reunidos aqui, estivemos reunidos aqui, dessa vez, e talvez uma vez ainda será diferente, mas nós esperamos que nós poderemos nos reunir novamente para ouvir a palavra de Deus. Mas também, por isso, somos gratos que todos podem estar ligados e ouvir juntamente. Também compreendemos, amados irmãos e irmãs, que na primeira vinda de Cristo, acima de 100 profecias do Antigo Testamento se cumpriram. Eu, por exemplo, ontem li os 4 capítulos no Evangelho de Lucas. Simplesmente maravilhoso, e mais uma vez maravilhoso, como em todos os lugares pode ser feito referência àquilo que no Antigo Testamento já foi predito. Mas então, nós temos a última parte, a última geração antes do retorno de Jesus Cristo. Nós podemos vivenciar isso, estamos no meio disso, e o fim está de fato muito próximo. Porque nosso Senhor disse: quando virdes que tudo isso está se cumprindo, então elevai as vossas cabeças, pois sabeis que vossa redenção se aproxima. Nós sim, estamos sim muito gratos também que podemos ter a última mensagem e carregar a última mensagem original da palavra de Deus, que Deus de fato nos trouxe na sua palavra, no seu amor e graça. E como o irmão Branham repetidamente enfatizou, a ele Deus pôde utilizar de forma especial após a Segunda Guerra Mundial para trazer começar o último avivamento de cura. Deus de fato, de forma singular e maravilhosa, ele pôde utilizá-lo. Mas então veio a segunda parte, não somente evangelização e cura de enfermos e conversões, mas a introdução no completo conselho de Deus, a abertura dos 7 selos, e nós podemos ser gratos de coração ao Senhor que nos foi tornado conhecido o que Deus determinou para esse período, e para isso, disso faz parte a promessa que o nosso Senhor, em Mateus 17, e também Marcos 9, ele repetiu: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, ou trará todas as coisas ao seu estado correto. Assim como naquela época, o profeta Elias, ele reuniu o povo, e no Monte Carmel teve que ser tomada a decisão. E veja então, ele tomou as 12 pedras de acordo com as 12 tribos, e
edificou novamente o altar de Deus, o sacrifício, ele trouxe a água, ele derramou sobre isso. E então ele orou: Senhor Todo-Poderoso Deus, deixa hoje se tornar revelado que tu és o único Deus em Israel e eu sou o teu servo. E veja então, a resposta veio. Deus respondeu com fogo e consumiu o sacrifício e o altar e o sacrifício, como confirmação visível que esse homem estava vindo em missão de Deus, atuando em missão, com missão de Deus. Da mesma forma, irmãos e irmãs, é no nosso tempo. É de fato uma missão divina que o irmão Branham cumpriu pela graça, e disso faz parte que a doutrina dos 12 apóstolos fosse colocada novamente à luz do candeeiro, para que tudo na igreja de Jesus Cristo fosse ordenado biblicamente. Nenhuma doutrina estranha, nenhuma interpretação, nenhuma explicação própria, mas o mesmo Evangelho de Jesus Cristo que há 2000 anos, sobre missão de Deus, foi proclamado. E Paulo pôde expressar o alerta em Gálatas 1, versículo 8, sobre aqueles que pregavam um outro evangelho. Amados irmãos e irmãs, vamos nos tornar gratos por aquilo que Deus, nesse tempo, revelou. E vamos falar alto e claramente a todos os povos e todas as línguas. Nós estamos no fim do tempo da graça, chegamos aí. E deixa-me também mencionar isso brevemente, quando o irmão Branham também repetiu, enfatizando que desde os dias da reforma religiosa, um novo começo foi feito após 1000 anos terem sido passados da terrível e tenebrosa idade, a era que foi chamada a Era das Nações. E, irmãos e irmãs, foi mencionado a Era das Trevas, a Idade Média. 1000 anos passaram desde que o concílio de Nicéia, mas Deus concedeu um novo começo. E desde os dias da reforma religiosa, tudo na sequência foi restaurado. A justificação pela fé em Jesus Cristo, na consumada redenção na cruz do Gólgota, e o próximo período, a santificação através da palavra de Deus, na obediência e na fé para aquilo que Deus disse a nós em sua palavra e nos ordenou. E como terceira coisa, o derramamento do Espírito Santo e o trazer de volta dos dons espirituais e dos ministérios na igreja neotestamentária. Então, desde os dias da reforma religiosa, passo a passo, de volta e sempre mais próximo daquilo que originalmente foi proclamado, praticado e vivenciado com Deus. No cristianismo original,
não somente doutrinas foram proclamadas, mas a vivência pertencia sempre junto disso. Não somente a fé na justificação, mas a fé na justificação pelo poder da consumada redenção que aconteceu através do sangue do Cordeiro de Deus, entrou em vigor através do sangue do Senhor. E como nosso Senhor disse, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos, para o perdão dos pecados, será derramado. Não somente uma doutrina, mas uma vivência, uma experiência pessoal de salvação que nós podemos ter com nosso Senhor e Redentor. Da mesma forma, com a justificação, e todos nós sabemos o que foi proclamado, como os crentes devem ser, como os homens devem ser, como as mulheres devem ser. Tudo na igreja foi ensinado, e nisto nós somos santificados, no que nós fazemos o que a palavra de Deus nos ordena. Quem não pratica isso não pode ser santificado. Então, tem que acontecer na fé e na obediência. E da mesma forma, com o recebimento do Espírito Santo, com o batismo no Espírito, com o equipamento, com o poder das alturas. João Batista, ele disse em alta voz, exclamou: eu vos batizo com água para o arrependimento. Aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E então, a passagem para Atos dos Apóstolos, no 2º capítulo, nós podemos ler o que aconteceu quando o derramamento do Espírito Santo aconteceu, quando a igreja neotestamentária, de forma sobrenatural, foi fundada. O sangue foi derramado. Gólgota aconteceu. A redenção já havia acontecido. E agora, os redimidos foram equipados com o poder da altura e puderam continuar o ministério. Mas agora, estamos num período final, após o último avivamento que todos conhecem como avivamento pentecostal, que então entrou no avivamento carismático, escorregou para dentro disso, ou chegou a isso, e mesmo assim, todos ficaram em suas doutrinas tradicionais, e eu digo isso com coração partido. Pode-se ir de igreja a igreja, em todos os lugares. O Pai Nosso é orado, a confissão de fé é dita, as passagens da Escritura são lidas, e mesmo assim, todos têm suas próprias confissões de fé, seus próprios estatutos, suas próprias doutrinas, em todas as igrejas e igrejas livres. É assim, ficou assim, até o dia de hoje. Mas, pela graça de Deus, nós reconhecemos que pelo ministério do irmão Branham, aconteceu um chamado para fora de todas
as tradições, de tudo o que não está de acordo, em concordância com Deus e a palavra de Deus. Isto teve que acontecer e ainda agora acontece para que todos saiam de toda a confusão do cativeiro babilônico, sejam arrancados para fora disso, guiados para fora disso. De acordo com a palavra da Escritura, vós, povo meu, separai-vos e não toqueis nada impuro, então eu vos receberei e vós sereis filhos e filhas. E do que ainda tenho que dizer, dói muito todos que permanecem em suas velhas doutrinas que são não bíblicas, sequer poderão ser santificados ou poderão ser preenchidos ou selados com o Espírito Santo. Santificado somente pode ser aquele que está na palavra de Deus. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, respeito diante da santa palavra de Deus e tudo o que na Santa Escritura nos foi deixado. Isto nós podemos aceitar na fé e na obediência. E isso acontece de fato nesse último período que o Senhor, pela graça, nos deixa vivenciar. Todos os outros permanecem onde estão, creem o que centenas de anos já criam, mas quem é de Deus agora, ele não mais ouvirá para as vozes religiosas, mas sim para a voz da palavra de Deus, e a palavra de Deus sempre está de acordo com a vontade de Deus, e por isso nós não falamos somente a tua vontade aconteça nos céus como na terra, mas nós lemos a Santa Escritura e vemos nela o que é a vontade de Deus para nós. Vamos resumir essa parte. Deus nos visitou com graça, nos deixou reconhecer o tempo, a hora, mensagem, mensageiro. E isso me lembra de fato em Lucas 19, lá temos as duas coisas diante dos olhos. De um lado, que os jovens, eles cantaram louvor, Hosiana, seja aquele que vem no nome do Senhor, o Rei de Israel. Esses eram os verdadeiros discípulos que naquela época reconheceram o que, como Santa Escritura, estava se cumprindo, o que Deus, através do profeta, havia prometido, aconteceu, e eles estavam em júbilo, estavam em gozo. Eles arrancaram os ramos das árvores, jogaram seus mantos no chão e louvaram e glorificaram o Senhor. Os escribas vieram ao Senhor e falaram, ordena a eles para que eles se calem. E então o Senhor vai para o Monte das Oliveiras, e do Monte das Oliveiras ele pôde ver o templo muito bem em Jerusalém e chorou amargamente sobre Jerusalém. Todos os escribas, todos os rabinos, todos estavam lá com a Torá, todos estavam lá, mas não reconheceram o dia da visitação de graça e o ministério de João Batista. Somente quem reconheceu o ministério de João Batista, que foi enviado ao povo para guiar o Senhor as pessoas, sim, apresentar ao Senhor um povo bem preparado. Assim está em Lucas 1, versículos 16 e 17.
Quem deu fé ao ministério de João Batista foi preparado para aquilo o que então, através da consumada redenção e desde os dias de Pentecostes, dentro e com a Assembleia aconteceu. Da mesma forma, é agora. Não é arrogância, não é alguma coisa além da medida se falamos. Quem agora reconhece o ministério que Deus deu para esse tempo será guiado para vivenciar as promessas, aceitar e receber as promessas na fé, sairá de tudo o que não está de acordo com Deus e com a palavra de Deus, será santificado na palavra de verdade e preparado até o selamento com o Espírito Santo para o dia da nossa redenção física. Deixe-me ainda de 1 Pedro, primeiro capítulo, ler alguns versículos. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aqui o apóstolo, ele colocou a consumada redenção no denominador, não com prata e ouro, mas pelo precioso santo sangue do Cordeiro de Deus. Nós fomos comprados, nós fomos pagos, o preço já foi dado. Nós pertencemos a Deus e, como nosso Senhor naquela época disse, eu irei ao meu Pai e ao vosso Pai, ao meu Deus e ao vosso Deus. E nós veremos todos que são nascidos de novo para uma viva esperança podem chamar a Deus o seu Pai. Somente filhos podem chamar alguém de pai. E assim nós, pela graça, somos nascidos de novo e somos filhos de Deus e podemos mencionar Deus como nosso Pai. No versículo 20 nós lemos, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. No fim do Antigo Testamento, no fim dos 4.000 anos, nosso Senhor e Redentor morreu por nós e nos concedeu a graça da redenção. No versículo 21 nós lemos, e por ele credes em Deus, ou chegastes à fé em Deus. Somente através de Jesus Cristo nós chegamos à verdadeira fé no Deus vivo, porque somente em Jesus Cristo o eterno, vivo Deus se revelou e conosco fechou aliança, e em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Por isso, nós anunciamos a redenção que através de Jesus Cristo, nosso Senhor, aconteceu.
mais uma vez, versículo 21. Que por eles chegastes à fé em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe concedeu glória, para que a vossa fé, ao mesmo tempo, fosse esperança em Deus. A nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, está diretamente ligada com Deus e todas as promessas que o Senhor nos concedeu em Jesus Cristo, nosso Senhor, chegam ao seu cumprimento. No versículo 22, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, sem hipocrisia. Então, amai-vos ardentemente uns aos outros, purificando as vossas almas. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor, redimido pelo sangue do Cordeiro, santificado na palavra de Deus. E para isso faz parte a obediência à verdade. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor, para o amor não fingido, sem hipocrisia, amor fraternal, que amássemos uns aos outros. E no versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível semente, qual seja, através da palavra viva e eterna de Deus. Aleluia! A palavra é a semente, não a interpretação, não as explicações próprias das pessoas, mas sim a palavra original de Deus, assim como da boca de Deus surgiu, assim a semente divina, que através da pregação da palavra entra nos corações das pessoas também hoje, é colocado no coração das pessoas também hoje. Não somente pregamos, nós colocamos a semente divina da palavra através da pregação em vossos corações, para que o Espírito Santo possa vir sobre a palavra que vocês aceitaram, para que a nova vida divina em vós possa ser atuada, nascidos de novo, qual seja, pela viva e palavra que permanece eternamente, não por uma atuação sacral, não que alguma coisa que alguém pudesse fazer, mas é a santa palavra de Deus, e o Espírito cria a nova vida em nós. Então está aqui no versículo 24, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. E agora vem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia! A palavra é a semente, e a palavra de Deus permanece eternamente. E assim como Pedro, como apóstolo, pôde dizer, também eu posso de coração e em humildade repetir o que na última parte do versículo, no fim do capítulo, está escrito: e esta é a palavra que foi proclamada como evangelho, como mensagem da salvação. Vamos falar mais uma vez. Versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre.
Mas esta é a palavra que vos foi proclamada como mensagem de salvação, como evangelho, como feliz mensagem. E tão certo quanto nós anunciamos o pleno evangelho, tão certamente todos que ouviram da nossa boca podem vivenciar que tudo o que Deus, pela graça, pelo poder da consumada redenção, o que Ele nos concedeu nas nossas vidas, se tornará realidade. Fé e obediência fazem parte juntos. Que essas palavras da carta de Pedro possam ir ao coração de todos, especialmente aqui. A palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a santa palavra, a santa palavra, a santa palavra que nós proclamamos. Deus, o Senhor, possa proteger a todos, abençoar a todos. Mais uma vez, de volta ao começo, aquilo, o que está acontecendo agora sobre a terra, jamais aconteceu antes. Todos os continentes estão atingidos, mas vamos falar, tudo acontece agora mundialmente, e especialmente o anúncio da última mensagem divina é também mundial, em todos os povos e línguas pode ser ouvido, e que todos que estiveram ligados, e são acima de 6.000 que no total estão ligados, e nós agradecemos a Deus o Senhor por isso. Também eu repito mais uma vez, mesmo que não esteja no salão branco, que não podemos nos reunir lá, nós todos, mesmo assim, temos a possibilidade em casa de ouvir e ver. Também olharemos para o domingo, onde mais uma vez estivermos na Salão Branco em Zurique, na Casa Popular. Que Deus o Senhor possa abençoar a todos, dar olhos abertos, corações abertos, plena compreensão, e que a santa palavra de Deus, que nós, pela graça, pudemos anunciar, não voltar vazia, mas sim, em todos, cumprir aquilo para o qual foi enviada. A graça e a paz de Deus esteja com todos vós, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Em breve ele virá. Então ele os arrebatará para a sua glória. Estarão com ele então todo o tempo. Em breve tocará a trombeta. Em breve tocará a trombeta. Ele vai a vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Vejam os sinais do seu retorno claros.
Chamem todas as pessoas para que chegue a sobriedade. Ainda é o tempo da graça. Ainda há perdão. Ainda é reparado o dano. Deus ainda está próximo de cada um. A trompeta em breve tocará. Em breve a trompeta tocará. E levem as suas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Porque vossa redenção está próxima. Os verdadeiros filhos de Deus elevam com alegria suas cabeças. A multidão dos vencedores que creram na sua palavra esperam pela redenção e se alegram nisso. Estarão sempre com Jesus após a sua peregrinação. Após a sua peregrinação. Em breve tocará a trompeta. Em breve tocará a trompeta. Elevai as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Porque vossa redenção está próxima. Aqueles que reconheceram sua filiação, aqueles que escaparam do mundo e que somente buscaram a Deus, receberão agora a sua recompensa. Em breve a trompeta ecoará. Em breve a trompeta ecoará. Elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção está próxima. Porque vossa redenção está próxima.